Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Estamos aqui hoje para falar bastante de Fluminense e o assunto principal de hoje é o nosso volante, jogador que veio da base, formado em Xerém, tem muito tempo já de Fluminense. Hoje a gente está aqui para falar do André, que concedeu entrevista para o Globo Esporte e lá ele falou bastante sobre tudo o que aconteceu com ele dentro dessa trajetória no Fluminense e também falou sobre futuro, o que ele acha que pode estar acontecendo, o que ele quer que aconteça no Fluminense para a próxima temporada, e a gente já vai estar falando muito sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto principal, já vai deixando aquele like para estar dando aquela força aqui pro Quintal Tricolor. Você que está assistindo a gente aqui pela primeira vez, já deixa a sua inscrição aí no Quintal Tricolor, que é muito importante para a gente estar podendo alcançar números cada vez maiores e fazendo a nossa informação chegar em um número maior de torcedores do nosso Fluminense Futebol Clube. Então vamos começar falando sobre a importância do André dentro desse elenco do Fluminense. É um jogador que tem uma participação muito alta nas partidas do Fluminense, atuou bastante com a camisa tricolor dentro dessa temporada e não à toa está próximo de completar 100 jogos com a armadura do Flusão, e não são quaisquer 100 jogos, são 100 jogos em um alto nível de futebol. O André é um dos jogadores mais importantes, tanto no Fluminense quanto no futebol brasileiro como um todo, quando a gente olha alguns quesitos como troca de passes, quantos passes ele acerta, qual é a efetividade do passe, é muito importante nessa saída de bola do Fluminense, no estilo de jogo do Fernando Diniz. Quando a gente fala em desarmes, interceptações e cortes, o André também é um dos principais jogadores do Fluminense e, claro, que do Campeonato Brasileiro, e não à toa a gente sabe que ele vai despertar o interesse de vários clubes em volta desse nosso mundão do futebol. Então o André, nessa entrevista para o portal Globo Esporte, também para o programa Globo Esporte, ele falou que se vê sim dentro do elenco do Fluminense para a próxima temporada, o que é muito bom, até porque a gente sabe que tudo indica até o exato momento que o Fluminense vai conseguir tranquilamente essa vaga na próxima edição da Copa Libertadores e, claro, que se possível, direto na fase de grupos. É o que está acontecendo até o atual momento com o elenco do Fluminense, que estamos em segundo colocado na tabela do Brasileirão, buscando encurtar cada vez mais a pontuação para o líder. Então o André já falou que se vê sim dentro do elenco do Fluminense para a próxima temporada. Falou também que caso um dia saia do Fluminense, que no retorno ao Brasil, que possa estar vestindo novamente a nossa camisa, o que é muito importante, criar essa identificação com jogadores que são importantes desde a base do Fluminense. E o André já tem bastante tempo de casa. Ele contou também que nas categorias de base chegou no Fluminense como atacante, só que foi vendo a concorrência ficando cada vez maior lá na frente, recuou, jogou como meio atacante, depois passou a jogar como segundo volante, onde se destacou muito e no final de tudo conseguiu uma vaga como primeiro volante no elenco do Fluminense na base, o que foi muito importante com essa mudança de característica cada vez mais, de trazendo o jogador para mais perto da função onde ele atua hoje. Então, quando ele chegou à função de primeiro volante, se firmou muito, e desde a base, não à toa tem o apelido de velho, porque joga um futebol com uma maturidade absurda desde os tempos de Xerém, desde os tempos que ele só treinava com as divisões de base do Fluminense. E o André também comentou sobre os clássicos, como é a preparação do Fluminense e o quão diferente é para o elenco do Fluminense estar jogando Fla-Flus, porque o Fluminense entra realmente no Fla-Flu, encarando todo o Fla-Flu como uma final, como deve ser, porque a gente sabe que ganhar Fla-Flu é normal e a gente está cada vez mais provando isso dentro de campo. E o André comentou também, principalmente falando sobre Fla-Flu, daquele jogo contra o Corinthians, onde ele consegue... Contra o Corinthians não, aquele jogo na Arena do Corinthians, onde o André consegue entrar na partida, marcar o seu gol e dar a vitória para o Fluminense, uma vitória que foi muito importante. E ele comentou que na base já era costume dele fazer gol contra o Flamengo, inclusive ele já teria feito gol
contra o Flamengo nas divisões de base, jogando uma final lá na Gávea, que é onde os jogadores e os times das divisões de base do Flamengo geralmente mandam os seus jogos. Então o André se firmou cada vez mais no Fluminense, é muito importante no jogo do Fluminense como um todo, porque é um jogador muito participativo, um jogador que já tem seu nome vinculado a especulações no futebol europeu e também na seleção brasileira. É muito difícil a gente falar de André na seleção brasileira por conta de toda a preparação desses 3 anos até a gente estar chegando nesse ano de Copa, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande na seleção. O André, eu não estou dizendo que ele não tenha qualidade para participar do grupo, só que é difícil a gente imaginar que um jogador que não participou de toda essa pré-temporada, podemos dizer assim, de toda essa fase eliminatória até chegar à Copa do Mundo, está indo prematuramente, tirando a vaga de um jogador que participou de todo esse período. Mas caso o André vá para a seleção, não vai ser nada injusto, porque está jogando um futebol muito bom, um futebol que o qualifica sim para estar entre os melhores volantes brasileiros dentro do futebol brasileiro e também dos jogadores que atuam fora do futebol brasileiro. Então, caso ele vá para a Copa, não vai ser nenhuma surpresa, mas eu acho muito improvável que o André consiga tirar a vaga de algum dos jogadores que o Tite já vem levando há bastante tempo. Então o André se destacou, se firmou e hoje é um dos principais jogadores do Fluminense nesse elenco fortíssimo que o Fernando Diniz prepara jogo a jogo para estar sempre trazendo vitórias para as Laranjeiras e quem sabe encurtando a distância cada vez mais para o líder Palmeiras e a gente possa estar comemorando um pentacampeonato com vários jogadores da base no time principal e o André é mais um deles e digo que dos jogadores da base que estão no elenco principal, com certeza ele é o principal jogador formado em Xerém e que está trazendo o maior resultado em questão de desempenho antes de sair do nosso clube. Então, falamos bastante aqui sobre as qualidades e trouxemos também alguns fatos e algumas falas do André nessa entrevista que ele deu lá para o portal e também para o programa Globo Esporte. Então, muito obrigado a cada um que assistiu o nosso vídeo até o final. Amanhã a gente está aí de novo fazendo uma live de pré-jogo. Horas antes da partida começar, a gente vai estar aqui falando sobre Fluminense e Atlético Mineiro, jogo fora de casa, válido pela 29ª rodada do Brasileirão, e a gente tem que amassar de novo o Galo, porque aquela primeira partida do Maracanã foi um show de bola do Fluminense, a gente espera que o Fluminense repita uma excelente atuação na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente, não esquece de estar curtindo, compartilhando e se inscrevendo aqui no Quintal Tricolor e comenta aí o que você acha de todas as qualidades do André e se para você é importante que o André fique para a próxima temporada aqui no nosso Fluminense. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto e até amanhã com a nossa live de pré-jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Valeu, família!